Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, professor de Introdução à Teologia Sistemática do Instituto Bíblico Graça Irresistível. Nós estamos aqui em mais uma aula, videoaula do nosso Instituto, para os alunos do Instituto e também para você que esteja assistindo a nossa aula. Nós temos estudado sobre os períodos de desenvolvimento da teologia na história da igreja. Já vimos o período da patrística, já vimos o período da Idade Média, da Reforma Protestante, o que esses períodos todos contribuíram para o desenvolvimento da teologia. Agora, na página 47, para os alunos do Instituto, nós vamos ver entre o período aí da Reforma para a nossa época, nós vamos ver que há algumas mudanças culturais importantíssimas que de alguma forma influenciaram a teologia e continuam influenciando. O primeiro momento que nós vamos ver aqui é a Renascença, e na página 47. A Renascença ela vai surgir em meados do século XIV, e aí ela vai surgir então um pouco antes da Reforma Protestante. A Renascença ela vai se tornar uma força para a Reforma Protestante, porque na realidade ela vai servir como um instrumento de Deus para preparar o terreno para a Reforma Protestante. Embora mais adiante a Renascença se torna uma inimiga, vamos dizer assim, com o seu racionalismo da Reforma Protestante. Mas em um primeiro momento, pela providência de Deus, ela vai ser o instrumento do Senhor para questionar algumas questões religiosas da Idade Média, e isso vai preparar de alguma forma para que a reforma pudesse acontecer. A Renascença ela vai, na verdade, revalorizar a antiguidade clássica, ou seja, é um retorno à lógica grega, é um retorno à racionalidade, é um retorno aos questionamentos com base na própria razão. Então isso é por isso que vem o nome Renascença, é um renascimento de um pensamento lógico abandonado na Idade Média, quando o misticismo e o paganismo dominou todo aquele período. A Renascença ela vai envolver naturalmente a sociedade, ela vai envolver a cultura, a política, a economia e a arte. Tudo vai estar afetado direta ou indiretamente pela Renascença. Esse período da Renascença também é chamado de humanismo. E quando ela começa no século XIV e aí percorre até o período da Reforma, até o século XVII mais ou menos, ela na verdade não é totalmente cética. Ela tem a questão de crer na existência de Deus e tal no início, e ela tem essa busca pelo transcendente, pela divindade. Então, o humanismo ele vai estar dentro das universidades do período da Reforma. Por exemplo, Calvino estudou sobre isso, Martinho Lutero e outros tiveram alguma formação humanista nesse aspecto, de buscar a lógica e a construção do pensamento. Mas o que nós vemos depois é que a Renascença ela começa a fazer o quê? Ela começa a colocar o homem como sendo o centro de todas as coisas. O homem agora torna-se o instrumento pelo qual as coisas devem ser interpretadas. A Renascença ela vai descentralizar Deus, que a Idade Média pretensamente queria trazer Deus ao centro, e o homem agora começa a ser o centro de tudo. É bom eu dizer que a Idade Média, pretensamente, Deus era o centro. Deus não era o centro na prática, mas por causa da religião, por causa do cristianismo medieval, a igreja pretendia, embora falhou nisso, de ter Deus como centro de tudo. Mas na prática, não era Deus o centro, era a religião. Era a própria igreja que era o centro de tudo. E é interessante observarmos esse aspecto, abrindo um parênteses aqui rápido, é que quando a igreja ela se afasta do evangelho, se afasta da verdadeira teologia, ela
ela pretensamente tem Deus como centro. E ela, na verdade, coloca-se como centro e não Deus como centro. O que nós temos visto nos nossos dias é exatamente isso. A igreja evangélica, na sua maior parte, ela pretensamente Deus é o centro. Mas nós sabemos que o centro da igreja evangélica brasileira, eu digo a maior parte dela, então não estou dizendo que todas, mas a maior parte das igrejas evangélicas no Brasil e fora do Brasil, não é Cristo o centro dela, é o homem, com as suas necessidades, com os seus desejos, com o seu ego. Era isso que acontecia na Idade Média. Por esse enfraquecimento da igreja no período da Idade Média, por esse afastamento da verdade que ocorreu na Idade Média, é que abriu então espaço para a Renascença. Porque aí então, aí tem René Descartes, que vai ser um precursor da Renascença. Ele vai ser aquele que entende que todas as coisas devem ser questionadas. O questionamento é o princípio do raciocínio, a investigação pela verdade. Então agora aquilo que a igreja por séculos vinha defendendo como sendo verdadeiro, como sendo absoluto, agora não, agora na Renascença começa-se a criticar e a questionar. Naturalmente não há nenhum problema em questionar a realidade, não há nenhum problema em investigar sobre as coisas, duvidar no sentido de buscar um raciocínio correto sobre as coisas que nos cercam. O problema é a base ou o instrumento pelo qual você utiliza para interpretar a realidade. Se você utiliza o homem e a experiência humana para interpretar ou confiar apenas na razão humana, você não vai encontrar a verdade, você não vai encontrar o sentido da vida. Agora, também se você utilizar, como foi a igreja fez na Idade Média, utilizar a religiosidade, o misticismo, o paganismo como meio de interpretação da realidade, é lógico que também isso não será o caminho para encontrar a verdade. A única maneira que é possível encontrar a verdade é através da Escritura, porque ela é o porto seguro, ela é o alicerce sobre o qual a nossa vida é construída. E quando a Bíblia diz que a nossa vida deve ser construída sobre a rocha, que é a palavra de Cristo e o próprio Cristo, conforme Mateus capítulo 7, a nossa vida não é apenas no sentido espiritual, é a nossa razão, é a nossa vontade, os nossos sentimentos, os nossos pressupostos, os nossos desejos, tudo aquilo que nos envolve como seres humanos criados à imagem de Deus. A Renascença, ao contrário da Reforma, ela queria criar uma interpretação com base no homem. A Renascença coloca o homem como a medida de todas as coisas. Há uma diferença muito clara, ainda além de outras, entre a Renascença e a Reforma, porque aí há essa diferença gritante entre o pensamento humanista e o pensamento reformado quando a Reforma começa. Na Renascença, o homem é a medida de todas as coisas. Então, o homem é interpretado pelo homem. O homem não é interpretado pelo Criador. Se você pegar, por exemplo, o Instituto de Calvino, quando ele fala da antropologia, o estudo sobre o homem, ele vai falar que o homem só pode ser interpretado à luz do Criador. Só é interpretado à luz do que o Criador diz, que é na palavra. Você não interpreta o homem pelo homem. Você não interpreta o homem pelo comportamento humano, simplesmente. Se você pegar qualquer antropologia hoje, nas faculdades, aí, qualquer livro, você vai ver que a antropologia, como que ela é formada? Ela é formada a partir da interpretação do homem, do comportamento humano, e não com base em alguma outra referência fora do homem. Agora, a antropologia bíblica já interpreta o homem a partir da Escritura, porque tem a Escritura como sendo revelação de Deus, como sendo inspirado, e por meio dela é que nós podemos interpretar a nós mesmos. Ou seja, a Escritura é o olhar do Criador. E é assim que os reformados entendiam. Então a Renascença tinha um homem como sendo o centro, ou a medida de todas as coisas. Já a Reforma pregava o contrário, pregava que a dignidade humana ocorria
pelo fato do homem ter sido criado à imagem de Deus. E por ter sido criado à imagem de Deus, o homem é a coroa da criação de Deus. Mas o pecado veio, desfigurou essa imagem no homem, e agora somente por meio do Evangelho de Cristo, por meio de Cristo, é que o homem vai voltando a ter a imagem restaurada. Ele continua com a imagem depois da queda, mas uma imagem desfigurada, e a graça de Deus, a santificação por meio de Cristo, vai restaurando esse homem, removendo essas desfigurações que o pecado trouxe. Então a visão da renascença e da reforma são antagônicas no que diz respeito ao homem, a Deus, à realidade, e aí começa então esse ceticismo dentro da história e caminhando paralelamente com a reforma protestante. Dr. Hermes Maia, aí na página 48, ele fala definindo assim a renascença. Ele diz que a renascença seria um pensar ou sentir e sonhar por si só. O homem agora não precisa mais da religião, não precisa de Deus, não precisa mais, ele diz aqui, não precisa mais viver sob tutelas. O homem pode pensar, sentir e experimentar por si mesmo. Ele é livre agora para pensar como ele quiser. A renascença trouxe essa suposta liberdade. Na verdade, a renascença é a busca pela autonomia, é a busca pela maturidade humana. Maturidade, obviamente, que não foi alcançada. Mas dá para nós entendermos um pouco o contexto, porque uma vez que a igreja havia dominado por tantos séculos o pensamento humano, escravizado, com tantos absurdos que a igreja praticou, como hoje tem praticado a igreja evangélica, então esses homens, quando eles começaram a questionar, eles queriam a liberdade desse aprisionamento que a religião causou neles. Se nós olharmos, por exemplo, no Novo Testamento, nós vemos que o judaísmo, por causa de distorções religiosas, distorções da palavra, por causa de tantas tradições que as escolas rabínicas produziram ao longo do tempo, quando o Senhor Jesus ele vai ensinar, ele confronta essas distorções e ele vê um povo ali angustiado pelos pesos que o judaísmo estava causando sobre as pessoas. Tanto é que em Mateus 23 ele fala que eles colocavam fardos pesados demais para ser carregados. Eram pessoas sobrecarregadas por uma falsa religiosidade que dizia servir a Deus, dizia levar as pessoas ao conhecimento de Deus, mas eram guias cegos. O Senhor Jesus, dizendo a essas pessoas, fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz então que essas pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas. O que nós aprendemos com esse fato é que em toda a história da humanidade, a religião produzida pelo homem, a parte da Escritura, a parte da palavra de Deus, produz escravidão do homem, produz distorções. E não somente distorções e escravidão, produz também escândalos. Escândalos com relação aos ímpios. Por quê? Porque aí o nome de Deus é escandalizado por causa dos falsos pregadores. Isso sempre foi assim. E não é diferente dos nossos dias. Quando eu falo desses períodos anteriores à nossa época, a intenção não é simplesmente estudar história, mas é para nós, a partir desses conhecimentos breves, possamos interpretar o nosso tempo, enxergar que as coisas se repetem com outras roupagens, com outras vestimentas, mas essencialmente as mesmas coisas. Então, basicamente, eu quis trazer para você aí a renascença, mostrando a você essas questões que envolveram a renascença e que concorreram de forma antagônica com a reforma protestante.
e que provocaram, e que a Renascença provocou nos reformados um desenvolvimento lógico da teologia. A teologia, então, agora precisa ser desenvolvida com profunda lógica bíblica para dar resposta a esses renascentistas, para alcançar o mundo da época. Ou seja, os reformados não tiveram apenas que lutar contra a Igreja Católica com o seu paganismo e com as perseguições que ela operou, mas também teve que enfrentar a Renascença, teve que enfrentar os céticos, a cultura influenciada pela Renascença. Agora, na página 48 para 49, a gente vai estudar agora um outro período cultural aí, muito importante também, que é resultante da Renascença, que é o chamado Iluminismo. O Iluminismo é do século XVII, e aí ele vai até no século XX, um pouco do século XX ainda. E aí chega a pós-modernidade, que é outro período que nós vamos estudar em outro momento, que é o que nós estamos vivendo. O Iluminismo, ele é, como eu disse, ele é fruto da Renascença. A Renascença tem o homem como a medida de todas as coisas. Agora, o Iluminismo tem a razão como juiz da verdade. Tudo tem que passar pela razão agora. A razão determina o que é certo e o que é errado. E aí, o que nós vamos observar é que o Iluminismo ele propõe uma libertação do homem da tutela que foi imposto sobre ele. Ela segue mais ou menos a mesma filosofia da Renascença. Tem muita influência, como eu disse, a Renascença é a plataforma, é o alicerce para o Iluminismo. O Iluminismo dá um passo além, ele começa então a criar alguns ideais a partir da razão humana, ou seja, o homem a partir da ciência, da filosofia, a parte sem religião, vai criar agora um mundo melhor, um mundo de justiça, de igualdade, um mundo de paz, a partir da razão humana, não a partir de Deus, não a partir da religião, não a partir do cristianismo. Aí a religião, na verdade, ela é vista pelo iluminismo da seguinte forma: a religião ela é tida como algo bom para a moral e para a ética e para a questão social. Mas não tem nenhum valor espiritual, nada, para o iluminismo. O iluminismo enxerga é mais ou menos assim, você pode crer que Deus existe, vamos pegar os ateus iluministas, porque nem todo iluminista era ateu. Por exemplo, nós vamos falar de Immanuel Kant, não nesta aula, mas numa próxima aula, porque o assunto de Kant é bem puxado e um assunto mais filosófico, mas é importantíssimo para nós entendermos a teologia liberal. Mas a questão é que havia iluministas que eram ateus, realmente, como John Locke e outros. Havia alguns iluministas que não eram ateus, eram agnósticos. O que é agnóstico? É aquele que acredita que Deus existe, mas numa outra esfera que nós não temos acesso, ou seja, Deus vive numa dimensão que é chamada por Kant de noumenal, mundo dos números, e nós vivemos no mundo fenomenal, que é nessa realidade. Por isso que você pode ver assim a expressão fenômeno religioso. Isso tem a ver com essa questão de Kant. A experiência humana ou a experiência religiosa é no mundo fenomenal. A experiência, agora a dimensão de Deus é no mundo noumenal. A gente vai ver isso mais à frente. Você pode achar isso meio chato, talvez, isso é meio filosófico, e é mesmo, mas isso joga luz sobre muitas coisas que acontecem hoje. E a igreja evangélica pratica muita coisa relacionada ao pensamento de Immanuel Kant. Mas o que eu quero destacar é que, para os iluministas céticos, ateus, a religião ela era vista como uma coisa necessária para a moral e ética, mas não queria dizer que eles acreditavam em Deus. É mais ou menos o que acontece hoje. Você pegar aí a psicologia, por exemplo, freudiana, Freud era ateu. Aí você pega a psicologia freudiana, ele vai dizer Deus não existe. Não existe,
Não existe nada fora desta realidade de matéria. Mas os psicólogos, praticamente todos eles, concordam que a religião serve como instrumento de terapia social, terapia emocional. Então as pessoas, por exemplo, que usam drogas, elas vão numa igreja evangélica e elas deixam de usar porque o ambiente religioso vai ajudar na terapia, no tratamento. Então até muitos psicólogos sugerem às pessoas que procurem igrejas. Mas não é que eles acreditam no evangelho, não é que eles acreditam em Deus, nada disso. Eles só acreditam que o ambiente religioso contribui psicologicamente em alguns aspectos, emocionalmente, ajuda, terapia, dá ânimo e assim por diante. Então isso que eu quero mostrar é o seguinte: os céticos iluministas, eles não criam em Deus, mas eles entendiam a necessidade de se crer em Deus, aqueles que acreditavam, porque isso refreava o mal, isso dava um senso moral à sociedade. Diferente de hoje. Hoje, os ateus, na sua maior parte, eles acreditam que não há nenhuma necessidade de acreditar na existência de Deus, não há nem sequer para moral. Embora alguns outros já tenham se arrependido em declarar isso, ao observar que a sociedade, por falta da religião, tem caminhado para um desrespeito, caos moral e assim por diante. Então, a religião para os iluministas, eles entendiam que o homem, o estudo apropriado do homem é o próprio homem. Então há aí por exemplo, você vai pegar Nietzsche, mais à frente eu vou citar declarações de Nietzsche, que diz que Deus estava morto. E quando ele disse isso, não é porque ele achou que Deus estava vivo e depois ele morreu. Ele está dizendo o seguinte: olha, agora não há mais necessidade, por causa da evolução humana, da razão humana ter alcançado uma maturidade com o iluminismo, com a ciência, com a filosofia, não há mais necessidade de crer no velho Deus, não há mais necessidade de acreditar no transcendente, na metafísica, não há mais necessidade da religião. Nós estamos soltos e podemos navegar mar aberto para desenvolver a nossa própria liberdade e assim por diante. Então o que Nietzsche disse foi isso. Ele estava querendo mostrar exatamente essa mentira, que ele acreditava ser verdade, que é que Deus não existe. E isso tudo veio trazendo para a humanidade um sentimento de redenção. Lembra, é importante dizer que o homem, após a queda, por causa do pecado, ele foi criado para viver na presença de Deus, ele foi criado para adorar a Deus, ele foi criado para ser feliz. Então o homem, por causa do pecado que desfigurou a sua natureza humana, desfigurou a imagem de Deus nele, ele tem um senso religioso, ele é um adorador por natureza. O homem é um ser religioso. Por quê? Porque ele foi criado para adorar a Deus. Por causa do pecado, ele adora a criação ao invés do Criador, como Paulo diz em Romanos capítulo 1. Sendo assim, ele não só é um ser religioso que adora a si mesmo, ou adora a própria criação, e ele é criação também, então ele adora a própria criação ao invés do Criador, como também ele busca redenção, ele busca ser restaurado, ele busca felicidade. Contudo, ele busca em lugares errados, porque ele não conhece o Redentor naturalmente, não conhece Cristo, a não ser que ele seja transformado e nasça de novo. Então, quando você olha para o iluminismo pregado por Nietzsche e por outros, é nada mais do que a busca pela redenção, é a busca por restauração, por felicidade, e a busca em lugares errados, busca no próprio homem, é correr atrás do vento, como diz Eclesiastes, tudo é vaidade. Então, o que nós percebemos claramente é que, ao fazer isso, então o iluminismo busca essa felicidade fora de Deus. Há uma verdade também que eu preciso destacar, é que os iluministas, eles preocupavam em denunciar a injustiça, preocupavam em denunciar a dominação religiosa, porque de fato havia. Eles se preocupavam em combater o absolutismo do Estado. Então os iluministas tiveram lá as suas vantagens. Nós não podemos dizer, a ciência em muitos aspectos foi
desenvolvida, mas é nesse período também que a teoria da evolução é desenvolvida, e aí isso vai causar um impacto tremendo dentro do cristianismo. Eles defendiam e buscavam a liberdade de pensar livremente. Então a razão é eleita como instrumento de reflexão capaz de melhorar as instituições, ou seja, a realidade, as instituições só podem ser mudadas realmente, aperfeiçoadas através da razão. A liberdade religiosa e a liberdade de expressão também é uma coisa que é conquistada pelos iluministas. Agora, quais eram os princípios defendidos pelo iluminismo, basicamente? Aí na página 50 tem alguns aí para a gente destacar. O primeiro princípio defendido pelo iluminismo é a razão como juiz da verdade. Já falei um pouco sobre isso. Então, a razão agora é o único instrumento realmente seguro para interpretar a realidade, o fenômeno da vida, para interpretar a existência e para alcançar a verdade. Os iluministas, em bom dizer, eles acreditavam na verdade absoluta, mas a partir da razão humana. Aí, com a frustração que vai ocorrer com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Muro de Berlim, e tudo isso vai fazer com que o iluminismo sofra uma grande frustração e a verdade não é mais tida como algo absoluto, mas relativo. E aí que entra a pós-modernidade, que não vai se basear mais na razão pura, mas vai basear-se no sentimento puro, vamos dizer, no coração, nas emoções, na experiência do homem. A gente vai, só estou dando uma pequena introdução para a gente depois entender melhor a pós-modernidade. O segundo princípio do iluminismo é a natureza. O homem agora deve alinhar-se à criação, não a criação mais ser dominada pelo homem. Eu estou fazendo comparação. A fé reformada demonstra pela Bíblia que o homem foi colocado para dominar a terra e governar para Deus. Agora, o iluminismo, o homem se adequa à própria criação. Na verdade, ele é fruto de uma evolução. Ele é fruto do macaco, né, de uma evolução de uma ameba e assim por diante. Então ele é colocado nesse nível. Outro princípio do iluminismo é a autonomia. O homem agora precisa fugir de qualquer coisa que o escravize, que o tutele, principalmente a igreja, principalmente o cristianismo ou a tradição. Quarto aspecto do iluminismo é a metodologia adequada, ou seja, se você aplicar adequadamente os métodos corretos, pela razão, você chega ao conhecimento verdadeiro. Então, mais uma vez, a razão como juiz da verdade, utilizando os métodos corretos, você alcança a verdade a partir disso. E o quinto e último aspecto, o princípio do iluminismo, era a crença otimista no progresso. Isso é o que eu falei um pouco quando o iluminista olhava para o futuro com otimismo. Pensava, olha, nós estamos desenvolvendo a ciência, a filosofia, a religião não tem mais domínio sobre nós, o velho Deus já morreu, como Nietzsche disse, eu falei há pouco, não tem mais nada que nós estamos livres para pensar. Você lembra lá de Gênesis 11, a Torre de Babel, o homem construindo, se globalizando ali para tornar o seu nome célebre. Essa era a intenção do homem ali. Já era um humanismo muito semelhante a esse do iluminismo, de tornar o homem célebre, o nosso nome. Então o iluminismo criou essa ideia de que pela razão humana, pela ciência, pelos métodos corretos, científicos e filosóficos, o homem então agora poderia construir um mundo melhor, de justiça, de igualdade, de harmonia, de liberdade de pensamento, de liberdade até mesmo de religião, e seríamos todos vivendo em paz, porque nós alcançaríamos uma maturidade racional que nunca antes foi alcançada. E aí vem a Primeira Guerra Mundial, vem a Segunda, nazismo,
vem aí o Muro de Berlim, e tudo isso vai fazer com que toda essa expectativa otimista seja frustrada. Sendo frustrada, eles não vão buscar no cristianismo a resposta, porque o cristianismo é algo já ultrapassado. Eles vão buscar agora no próprio homem, só que não no aspecto racional. Eles vão buscar no homem na parte emocional, da experiência, do sentimento, do coração, que é a pós-modernidade que nós estamos. Agora, qual a importância da Renascença e do Iluminismo para a teologia? Primeiro, a Renascença. A Renascença, como eu disse, ela corre paralelamente com a Reforma. Começa um pouco antes e continua no período da Reforma, até o século XVII, mais ou menos. Ela, por ser humanista, ela contribui para a teologia reformada um desenvolvimento lógico da teologia. Ela vai servir de base para muitos teólogos desenvolver uma teologia mais sistematizada, mais organizada. Então tem esse aspecto positivo. O aspecto negativo é que as críticas renascentistas vão atacar o cristianismo também, e aí os teólogos precisam responder a essas críticas. Então você pegar livro de teologia sistemática antiga, você vai ver bastante desenvolvimento teológico, falando até mesmo da filosofia grega e assim por diante. Quando você pega a Renascença e o Iluminismo, existe uma ligação dela, uma herança de Tomás de Aquino. Porque Tomás de Aquino, lembra? Tomás de Aquino é do período da Idade Média. Na aula anterior nós falamos sobre isso. Tomás de Aquino, ele foi o maior teólogo católico. E ele fez o quê? Ele usou a filosofia para interpretar a teologia. E eu até na aula anterior eu havia falado sobre o perigo disso. E aí, por causa desse pensamento filosófico de Tomás de Aquino, ele entendeu que a queda do homem, narrada em Gênesis, não afetou o homem completamente. A queda teria afetado apenas o coração, ou a vontade humana. Não afetou a razão, o intelecto. Então o homem é o que é chamado teologia natural. O homem então poderia chegar a conhecer a Deus pelo seu esforço intelectual, mas a sua vontade é contrária. E para a Bíblia, a razão, vontade e emoção formam o homem como um todo. A sua natureza humana é formada por vontade, razão e emoção. Não é departamentalizado nosso ser. Mas para Tomás de Aquino, apenas uma parte do ser foi afetado. Então ele entendia que o intelecto poderia ser desenvolvido ao ponto de conhecer a verdade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Tomás de Aquino, já na Idade Média, deu uma ênfase muito grande ao intelecto, à razão, e a Renascença herdou isso dele. E aí o Iluminismo foi mais à frente. Então a teologia, ela de certo modo plantou a Renascença, para que o Iluminismo pudesse também florescer até um certo ponto. Quando a gente chega no Iluminismo, qual que é a questão dele com a teologia reformada? O Iluminismo, por causa que grande parte dos iluministas eram ateus, as críticas eram muito grandes contra a fé cristã, e aí alguns teólogos começaram a responder racionalmente, ou aparentemente racionalmente, as críticas dos ateus iluministas, e eles então começaram a racionalizar demais a fé, dar explicações onde não há compreensão, não há querer. Por exemplo, nós vamos ver o que é o liberalismo teológico mais à frente. Alguns teólogos, para poder responder às críticas dos iluministas, começam a dizer que a Bíblia não é inspirada. Começam a dizer que a Bíblia é fruto da experiência religiosa judaico-cristã. E que a Bíblia serve apenas para nos ensinar sobre ética e moral. Mas ela não tem valor algum espiritual, porque Deus vive na outra dimensão. Por quê? Porque esses teólogos, influenciados por Immanuel Kant, eles vão desenvolver esse pensamento de que Deus está noutra dimensão e ele nunca se revelou. E se ele não se revelou, então ele não pode ser conhecido. E a Bíblia então não é palavra de Deus.
para você ver como que a cultura ela influencia a teologia. Mas eu estou só dando uma visão um pouco antecipada da próxima aula, que vai ser sobre Immanuel Kant. Peço a você que é aluno que leia essa parte da apostila, principalmente, para você entender melhor esse assunto, para compreender melhor, porque é fundamental para nós entendermos. E o iluminismo, então, demonstra isso, os teólogos tentando dar respostas, e aí esse diálogo com o iluminismo faz com que muitos percam a sua fé, ou seja, vão ser apóstatas da fé. Na verdade, nunca tiveram fé, é só demonstrar aquilo que sempre foram, pessoas não convertidas. Mas o que eu quero concluir é mostrando a você que a cultura do tempo em que a igreja vive tem grande influência positiva e negativa sobre a igreja. Quando você olha, eu estou sempre trazendo para os nossos dias, porque a intenção é essa. Quando você olha para a teologia da prosperidade, por exemplo, ela é fruto da pós-modernidade, que o homem é o centro, as suas vontades, os seus desejos, o seu ego, a felicidade humana é no transitório. Então a teologia da prosperidade nada mais é do que a influência pós-moderna na teologia. Ou você pega o misticismo evangélico, onde acontecem as coisas mais absurdas, como a gente sabe aí, de pastores que usam lenço suado, que um suco lá ungido, corredor com sal grosso, e assim por diante, essas coisas todas que têm acontecido no meio evangélico, que são absurdas. Esse misticismo evangélico só tem espaço, por quê? Porque a igreja, primeiramente que a igreja reformada deixou de anunciar com ousadia a palavra de Deus como deveria, e segundo, com o enfraquecimento da igreja reformada, deu espaço a essas igrejas agirem dessa maneira, distorcendo com esse misticismo. E um terceiro aspecto é a própria cultura pós-moderna, que enfatiza também a espiritualidade. Você pode ver que há um pensamento global de espiritualidade, energia positiva. Agora que vai começar a Copa do Mundo, se pensa muito nisso aí de energia positiva para o Brasil ganhar. Ou seja, as pessoas não acreditam no Evangelho, não acreditam em Cristo, na palavra, mas acreditam em sal grosso, acreditam em cristais, acredita em energia positiva, simpatia e assim por diante. Isso é fruto da pós-modernidade. E aí a teologia da prosperidade, junto com a batalha espiritual, com o misticismo evangélico, criou espaço para isso. Para a igreja evangélica fazer o que vocês estão fazendo agora, estudar nesse horário da noite, estudar teologia pela internet, puramente racional. Aqui a gente está discutindo questões históricas, filosóficas, teológicas e bíblicas. Isso é algo completamente sem nenhum valor para a vida cristã, sem qualquer significado. É uma tolice para a mente destes evangélicos. E aí então você percebe o quê? Que a igreja ela acredita, na sua maior parte, que fé e razão são antagônicos. Fé e razão não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você deve simplesmente servir a Deus pelas suas emoções, pelo seu sentimento, e não a partir de uma renovação da mente, como Paulo diz em Efésios. Não pela uma transformação de mentalidade, de forma de enxergar, que é operado pela palavra. Então eu gostaria de deixar com você essa parte. Nós paramos aí na página 51. Na próxima aula, semana que vem, veremos sobre Immanuel Kant e sua influência no pensamento liberal clássico. Mas espero que você leia essas páginas seguintes, leia as anteriores também. Você que é aluno vai ter perguntas no fórum para você responder. E eu espero que tenha sido claro o suficiente para ajudá-lo a entender o conteúdo da nossa disciplina. Que Deus nos abençoe e uma boa noite para todos os irmãos.